A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hoje nós temos uma mensagem para entregar para os irmãos, da parte de Deus. Momento de oração, se preparando, orando, né? E realmente é um privilégio. É a graça de Deus que nos permite entregar uma mensagem da parte de Deus para todos nós, né? Porque eu já recebi e estou recebendo mais. Interessante, achei interessante aquela lupa na capa do boletim, fazendo a palavra fé grande ali, né? Eu posso pensar aquela lupa como tipo do Espírito Santo de Deus, que ilumina os nossos olhos do entendimento para entendermos as Escrituras. E é só assim que entendemos. A nós outros, é dado a oportunidade de compreender, de entender o reino dos céus. Nossa mensagem será em Hebreus 11, verso 23 ao verso 29, falando sobre visão do invisível. E no verso de número 27, parte final, bem no finalzinho, tá ali. Como quem vê aquele que é invisível. Eu sou como aquele que vê o que é invisível. Nós somos aqueles que contemplamos o Deus invisível, nos criando, nos sustentando, nos dando, pelo Espírito Santo dele, a visão de tudo que Deus é. Deus é amor. Assim como ele é justo, como Jesus é também o juiz, ele é o Salvador, ele é o advogado. As Escrituras vão ampliando a nossa visão e passamos a enxergar o que pessoas não enxergam. Esta é a realidade. Daí a importância de, quando recebemos, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos mensagens, ou lemos as Escrituras, devemos sempre em oração pedir a Deus de que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos do entendimento para compreendermos, entendermos as Escrituras. A vós outros é dado conhecer os mistérios. Aqui fala de mistérios, a nós revelados. O que não existe para os outros, existe para nós, porque conhecemos as Escrituras. Vamos fazer leitura. Hebreus 11, 23 a 29. Acompanhe comigo na sua Bíblia. No boletim tem espaço para você preencher. Na medida que você vai recebendo, compreendendo, vai com a sua caneta preenchendo. Vamos à leitura. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa.
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar. Deus bendito, maravilhoso Pai, nosso Pai celestial, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que penetra, que transforma, que nos salva e nos dá visão da eternidade, visão do Senhor, das maravilhas do Senhor, as maravilhas que tens operado desde os nossos antepassados, os apóstolos, profetas. Oh Deus, obrigado porque conhecemos o grande Salvador Jesus, que veio nos tirar do império das trevas, nos conduzindo na luz, a luz do mundo, que reflete em nós e nos faz luzeiros no meio desta geração pervertida. Fale aos nossos corações. Mova, ó Deus, os nossos olhos do entendimento para contemplarmos as maravilhas do Senhor nas Escrituras. A tua palavra venha impactar nossos corações nesta noite. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Visão do invisível. É um privilégio podermos enxergar nós, a nossa falência, quem realmente somos, e podermos enxergar Deus, o seu amor, sua misericórdia, a sua graça, a extensão da sua graça, e então recebemos o favor de Deus. Recebemos o Evangelho, é fato, é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E nos deu a oportunidade do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por isso que nós somos salvos e temos uma salvação permanente, porque já não sou mais o velho Eliseu, eu sou o novo, o que nasceu de novo, que agora é nova criatura e que tem uma outra mente. Estou morrendo a cada dia, a minha natureza humana está sendo aniquilada, porque olho para Deus, olho para as Escrituras. E foi assim no passado. Os pais de Moisés, eles estavam na fé. Um período negro da nação, quando escravizados, quando os recém-nascidos estavam sendo mortos, assassinados, corações de mães despedaçados, famílias emocionalmente despedaçadas, famílias inteiras despedaçadas. Mas tinha alguém de fé. Quando nós temos fé, muda a situação. Quando nós olhamos com os olhos da fé, nós olhamos Deus, nós olhamos o céu. Porque aqui nós estamos numa viagem.
O sentido da palavra igreja, tirados para fora. Nós somos tirados do mundo para vivermos em novidade de vida. Meus amados, eu fico maravilhado quando olho para Deus, para a palavra de Deus, e começo a entender e começo a desenvolver a minha mente espiritual. E saio do meu natural e entro no sobrenatural. E assim é novamente quando nascemos de novo em Cristo e temos os nossos olhos iluminados para entendermos as Escrituras, entendermos Deus. A fé é a certeza das coisas que não vemos com os nossos olhos, mas com os nossos olhos do entendimento, nós sabemos que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, esse corpo será transformado, eu vou ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo, eu vou para o céu, é minha pátria. Aqui eu estou vivendo, devo viver na visão de Deus. Os pais de Moisés eram assim. Pegaram aquele menino bonito, guardaram 3 meses. Quando viu que não dava mais, preparou o cestinho, calafetado, certo? Pôs lá no rio. Aconteceu tudo o que aconteceu. Veio a filha de Faraó. Ele foi contemplado. Viram a beleza do menino, cuidaram. Deus preparou com que a própria mãe, mulher de fé, criasse o seu filho no sobrenatural de Deus, remunerada. Maravilhas de Deus. É assim que Deus age. Nós precisamos entender isso e vivermos pela fé como os pais de Moisés viveram. O que não existe para os homens, existe para nós. E eles não enxergam, nós enxergamos. Daí o sentido da vida cristã. Visão do invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Deus. Hoje estamos aí com saúde, está tudo bem. Mas quando nós olhamos para alguém que está doente, que precisa de Deus, e são tantas pessoas que ficam impotentes diante de fatos, situações, diante de uma doença, diante de uma perda de um ente querido. Daí nós buscamos a fé. A fé é sempre Moisés, os pais de Moisés, a família cristã. Viram como que a família cristã precisa de Deus, precisa de Jesus? Nós precisamos da palavra de Deus, como os pais de Moisés. Eles enxergaram o que os demais não enxergaram. O pastor Nilton falou sobre a importância da oração. Eu fico maravilhado. Quando nós oramos, o que Deus pode fazer. Nós damos muito pouco testemunhos do que Deus tem feito. Eu até gostaria que tivéssemos uma parte no nosso culto de oração, irmãos, darem os testemunhos das respostas de oração. Eu tenho aqui meu filho hoje comigo. Ganhei uma Bíblia nova dele com dedicatório. Estou feliz. Melhor presente que pude receber. Mas foram 10 anos de lutas, de orações. Quantas vezes ele estava lá na Argentina, em Buenos Aires, e eu aqui, e no telefone nós orávamos e chorávamos na presença de Deus. E Deus movia, e Deus move. Família que ora, que busca, a vitória chega. A importância deste homem, filho de uma família que orava, que buscava, que esperava em Deus, que enxergou o que os outros demais, as demais famílias não enxergaram.
alcançaram a graça de Deus. A importância deste homem, Moisés. Hoje nós diríamos, ele foi o cara. Ele foi o homem de Deus, tipo de Cristo, o libertador que tirou o povo da escravidão do Egito, que hoje é o mundo. Para nós hoje é o mundo. Cristo é o libertador. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Ele se tornou tão grande que o próprio Deus fala a seu respeito nos últimos versículos do último capítulo de Deuteronômio. Nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Sabe, irmãos, aqui em Hebreus, diz que todos estes heróis da fé aqui não chegaram à concretização da promessa por ter Deus provido coisa superior a nosso respeito. E o que estamos fazendo? Que tipo de visão nós temos? Nós esquecemos os nossos olhos da fé e começamos a enxergar com a nossa miopia natural. Esse olho que não vê nada, enxerga muito pouco. Mas as Escrituras nos dão um óculos que enxergamos a eternidade. Enxergamos quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo de Deus é, quem a palavra de Deus é. Tudo o que precisamos está aqui. No nosso texto, alguns privilégios de quem tem a visão do invisível. Alguns privilégios de quem enxerga com os olhos da fé, com a iluminação dos nossos olhos do entendimento. E nós precisamos orar para isso, para que possamos enxergar mais, para termos todos os privilégios que Moisés e sua família teve, que o povo de Israel teve, por causa deste profeta, tão importante para a nação. E até quando Jesus veio, alguns tiveram dificuldades para deixar Moisés e agora receber a Jesus, o próprio Deus. Muitas vezes nós confiamos mais no homem do que em Deus. Moisés foi tão importante para a nação que tiveram dificuldades de desapegar dele. Privilégios de quem vê o invisível. Tem a vida preservada. Aí no primeiro ponto do boletim, quem tem o seu boletim, não é tem a visão preservada. Você pode mudar aí. Tem a vida preservada. Deus preserva a vida. A vida. Você é imortal quando você está no plano de ação de Deus. Quando você é um instrumento de Deus. Você é um imortal. Ninguém pode com você. Como foi com Moisés. Moisés foi escondido da morte. A própria morte não teve ação na vida dele. Tem a vida preservada. Eu, pessoalmente, tenho uma ilustração minha, pessoal. Quando eu tinha 5 anos de idade, Deus tinha planos para mim. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe estava indo para a roça. Eu morava no sertão, Mato Grosso, onde nasci, em Dourados. E daí eu acordei. Eu ia ficar dormindo. Acordei e comecei a chorar. Chorei muito. Não, eu vou também, eu quero ir, eu não vou ficar. E eu fui.
Sabe o que aconteceu? A casa pegou fogo. Eu tenho um trauma, porque nós ouvimos o barulho da lata de querosene que estourou e nós corremos para casa. E quando lá chegamos, a casa estava em chamas. Trauma de infância. Eu fui liberto da morte. Não falei isso nem pro meu filho ainda. Está ouvindo agora. Deus me preservou. Coitadinho do papagaio, morreu queimado. Quando Deus tem planos para você, não tem doença, não tem nada que pode te tirar a vida. Foi assim com Moisés. Foi assim com Moisés. E com muitos outros. Olhando até para o apóstolo Paulo, né? Quantas situações. Deus sempre preservando. Deus sempre sustentando seus servos. Missionários que passaram por aqui, especialmente lembrando do pastor Carlos, do pastor Daniel Taylor, filho do Carlos Taylor. Ele estava indo numa estrada, ele trabalhava entre os índios, na Bahia, e ele acelerou o carro e não deixou um carro que vinha atrás, porque não queria receber poeira do carro que vinha atrás. Ele correu, acelerou e foi. Depois ele ficou sabendo que aqueles homens que vinham atrás estavam seguindo ele para matá-lo. Perseguidores do Evangelho. Deus preservou a vida dele. E tem muitas ilustrações. Deus trabalha na proteção do seu povo. Se Deus tem planos, você é imortal. Até aquele dia quando você será recolhido. Como no caso de Moisés. Chegou a hora, Deus chamou ele, mostrou toda a terra prometida. E Moisés queria entrar. O sonho dele, trabalhou, conduziu o povo e ia entrar na terra e não entrou. Deus mostrou apenas. Mas eu fico olhando e vejo Deus. Moisés, venha para cá. Tem coisa superior para você. Além da promessa. Não tem fim o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E Deus tem preparado para quem enxerga o invisível, como quem vê o que é invisível. Eu sou assim. Nós somos assim. Aquela lente do boletim. A fé, a vida de fé. Como os pais de Moisés, como Moisés. Vida preservada. Segundo privilégio, nós vemos verso 24 a 26. Quem enxerga, além dos próprios olhos, quem enxerga o que é invisível, vive no centro da vontade de Deus. Nós cantamos aquele hino, quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar. É isso? O centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. Quem gosta de ir lá na praia, ver o mar, toda aquela beleza, ou vai para outros países, ou viaja em cruzeiros, né? Vendo coisas novas, tantas coisas que nós podemos ver, contemplar, se alegrar, distrair, né? Desfrutar, muitas coisas que podemos desfrutar. Só não podemos esquecer, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. O que Deus tem para a sua vida é cultuarmos. Venha cultuar a Deus, participar no culto. Venha orar. Venha congregar. Vamos sair para fazer a vontade de Deus.
Quando nós saímos da igreja, nós saímos para um campo missionário. Começa aqui. E daí tem os irmãos, as irmãs que vão para outros lugares, etnias, países e assim por diante. E a igreja trabalha nessa visão. Toda a igreja estando no centro da vontade de Deus. A obra vai avançar. Não tem melhor lugar, não tem lugar mais bonito, não tem maior alegria. E eu digo, não tem maior alegria do que pregar o evangelho. Do que discipular pessoas. Do que fazer a obra de Deus. O centro da vontade de Deus proporciona alegrias indizíveis. E é onde é esse centro da vontade de Deus? Nos olhos da fé. Olhando para Deus. Olhando para as Escrituras. Pode ser que o centro da vontade de Deus para mim não é o centro da vontade de Deus para você. É onde Ele te coloca. Cada um conforme o dom que recebeu. Não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de adorá-lo, de louvá-lo. Viva a sua vida cristã com autenticidade. Ali é o centro da vontade de Deus. Não tenha medo. Moisés não teve medo. Os pais dele não teve medo. Eles viveram pela fé. Devemos orar. Você deve orar. Qual o centro da vontade de Deus para mim? Reginaldo falou uma coisa hoje que todo mundo riu na escola dominical, né? Deus criou o homem dá trabalho, e dá mesmo, né? Até que nós não descobrimos o centro da vontade de Deus, nós vamos dando trabalho. É a realidade. Vamos, meus amados, aceitar este desafio das Escrituras. Como os pais de Moisés. Moisés não quis tudo que o Egito ofereceu para ele. Toda a riqueza. Ele seria governador lá, ele seria o presidente da nação. O celeiro do mundo estava ali. Ali também ele seria o cara. Mas ele seria esquecido. Jamais lembrado. E agora está aí Moisés, como herói da fé. Que abandonou as riquezas, os bens transitórios. O que não era o melhor para ele. Nós precisamos descobrir o que não é melhor para mim. Eu quero abandonar. Eu quero ver Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Amém? Visão do invisível. Terceiro privilégio de quem tem a visão do invisível. Moisés abandonou o Egito. Abandone o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, desejo desordenado dos olhos, desejo desordenado da carne, soberba, o que não procede de Deus, mas procede do mundo. Abandone. Moisés abandonou o Egito, o mundo. Não teve medo das perseguições. Ele abandonou e foi para o lugar que Deus tinha para ele. Tudo na mão, riqueza, fama, tudo de bom que você possa imaginar. Ele tinha. Para onde foi? Foi para um deserto. Deserto de Midian. 40 anos lá. Vivendo uma vida pacata. Sem recursos. Sem fama.
sem bens materiais. Na verdade, ele estava num treinamento. Quando eu fui para o tiro de guerra, muitos de vocês foram para o exército, passamos por treinamentos. Quem está no seminário está em treinamentos. Saiba levar a sério o treinamento que você está fazendo. Moisés lá aprendeu as táticas de guerra, como viver no deserto, como trabalhar na escassez. Temos aqui as nossas irmãs missionárias, elas no campo missionário. Tive esse privilégio, né? Com o pastor Jorge lá. A escassez. Foi interessante ouvir a irmã Meire falar que ela queria algo simples. Ela não estava aceitando Deus dar o melhor para ela, dar um lugar confortável, tudo bonito, apartamento bonito, né? Que Deus deu. Deus não desampara, né? Lá na frente, Deus vai te honrar. A família de Moisés foi honrada, ele foi honrado. Nós somos honrados. Passamos por períodos de escassez. Mas quando você abandona o mundo, quando você olha para Deus, quando você olha para a palavra de Deus, quando você se beneficia da graça de Deus, de uma vida cristã autêntica, olha, não tem fim o que Deus pode fazer. Abandone o sistema. Chamados para fora. Como que é gostoso ir lá na sua casa, a gente ler a Bíblia, orar junto, compartilhar. De repente tem lá um cafezinho, toma um cafezinho, bate um papo, comunhão. Eu gosto muito de estar na casa de pessoas, porque pessoas, elas vão se abrir comigo quando eu estou lá dentro da casa. E aí eu gosto de ouvir bastante, fala, compartilha comigo. Aí eu falo, vamos orar. Nesta hora eu já tenho a palavra de Deus. O que vou falar? É uma benção. É uma benção. Não quero fazer o que meus olhos querem, desejam. O que a minha carne deseja. Não quero ter coisas, não quero ser soberbo. Não é errado ter, mas não põe o coração. O coração é em Deus, na palavra de Deus. Na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Abandone o mundo. Em último lugar, quarto privilégio de quem tem a visão do invisível. Viva o sobrenatural de Deus. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Uma bênção ali. Matou o cordeiro para o número de famílias suficiente para desfrutar daquela bênção, da comida, se alimentando, pegando sangue, passando nos umbrais das portas. Daí vem o destruidor, mata todos os primogênitos de toda a terra do Egito, todo o povo de Deus preservado, celebrou a Páscoa, preparando para sair. Se prepare para celebrar a Páscoa do Senhor. A saída do mundo. Com a proteção de Deus agora para a família. Celebre, vamos celebrar. Vamos adorar o Senhor. Na gratidão por tudo que Deus está fazendo, salvando a sua família. Abençoando o seu lar. Abençoando a igreja. A igreja é um braço estendido para pessoas. Quando nós oramos para pessoas lá fora, é uma bênção podermos interceder para quem não pode. Pessoas que estão ali esperando a gente. Às vezes nós chegamos numa casa, pessoas estão ali esperando. Só quando chegamos lá é que entendemos. Porta aberta para voltar, para compartilhar,
para orar. Celebre. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Sangue nas portas. Eu fico pensando, proteção de Deus. O sangue de Cristo. Às vezes eu chego numa casa para orar e quando eu chego lá eu sinto uma resistência do império das trevas. Aquela resistência que parece que está te empurrando para fora. Nós começamos a orar e nós começamos a falar versos da palavra de Deus, sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Repetindo a palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Daqui a pouco o campo está aberto. Nós entramos com o evangelho, oramos pela pessoa e quando saímos, está tudo leve. Eles estão sentindo que está tudo leve. A importância do sangue de Jesus. Quando nós participamos na ceia, o poder do sangue que livra da morte. E daí o sobrenatural de Deus. Moisés chegando para o mar, todo o povo revoltado, na viagem da vida cristã, momentos difíceis. De um lado montanhas, do outro montanhas, de frente do mar, o exército de Faraó atrás, o inimigo atrás, no encalço, querendo roubar, matar e destruir. É assim ainda hoje. E o povo que não vê o invisível murmura, quer voltar para trás, voltar para trás. Não desista, não desista da sua vida cristã. A prova que você está passando, ela vai passar. Tenha segurança em Deus. Tenha segurança na palavra de Deus. E Moisés fala com Deus. Fala com Deus. E Deus responde: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Caminhe. Continue. Tem muitos desafios aí, dizendo não desista, não desista. Né? Mas com Deus é diferente. Vamos pela fé. Deus nos dará a vitória. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Não importa a natureza da prova que você está passando. Creia. Celebre. Continue. Quem sabe não é o mar que Deus vai abrir para você. Mas Ele vai te tirar aquele obstáculo que parece que não vai dar. Não tem como. E eu sou testemunho. Deus faz. Deus realiza. Num tempo difícil para nós, o tempo mais difícil para minha família, meu filho tinha que estudar. E para ele estudar aquele ano, precisava de 20 mil reais. Eu estava duro, a pé, cego, de catarata. Meu netinho tinha acabado de morrer. E eu falei com meu filho: Deus vai trabalhar, vai. Mas pai, como que eu vou lá para outro país sem dinheiro? Deus vai mover lá. Deus vai agir lá. Não desista. Orando na igreja, lá com os pastores, ficaram sabendo da situação dele, conversaram com ele. Márcio, quando você precisa para começar a estudar? E ele disse: é tanto. 20 mil reais, um peso hoje. R$ 1 você compra 17 pesos e 30 centavos. R$ 1. Imagina o tanto de dinheiro, 20 mil reais que ele precisava para estudar. Os pastores chegaram, colocaram em cima da mesa e falaram: Márcio, paga a universidade. Quando Deus te der de volta, você retorna para lá. 3 meses Deus deu de volta, ele foi, entregou de volta e agradeceu. Apenas
uma situação. Mas são muitas situações. O pastor Nilton desafiou a igreja a orar. Vamos celebrar. Vamos orar. Não tem fim o que Deus pode fazer. Não importa o tamanho da prova. O sobrenatural de Deus. Vamos celebrar. Concluindo, meus amados, contemplando o que é invisível. Mude o foco. Tira os olhos da situação. Tira os olhos da escassez, da doença, do exame que você vai fazer, da conta que você vai pagar, do que você vai precisar para o mês que vem. Tira os olhos. Olhe para Deus. Faça o que fez os pais de Moisés. O que fez Moisés. Depois você vai celebrar. Você vai se alegrar na presença de Deus. Você vai cultuar, agradecer. E nunca deixe de testemunhar. Nós temos que testemunhar das maravilhas que Deus opera. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Tua palavra. São tantas mensagens, tantos exemplos de tantos homens do Senhor que andaram por fé, contemplaram o invisível e receberam as maravilhas, os livramentos, os suprimentos, os milagres do Senhor. Ó Deus, nós queremos viver em novidade de vida. Nos ajude a intercedermos por pessoas. Vemos situações, grandes dificuldades de pessoas que não têm acesso ao trono da graça. Queremos estar no centro da vontade do Senhor para nos envolvermos com pessoas e fazermos a obra do Senhor. Obrigado por esta palavra, por esse desafio para todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.